Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Clínica Franco e Rise. Hoje estamos aqui ao vivo com vocês, estou vendo que já tem algumas pessoas aqui. Astrid, boa noite, Valéria, Ercilane, uma boa noite para vocês. Hoje o tema é quente, hoje nós vamos falar sobre obesidade e sexualidade versus brinquedos eróticos. Eu não estarei sozinha aqui, temos uma convidada super especial que fala de uma forma aberta, tranquila, sobre esse tema. E essa é uma discussão que pode ajudar muito na rotina, no dia a dia de vocês. Estou vendo aqui muita gente bacana entrando, Ana Luísa, boa noite, Célia, quanto tempo, saudade de vocês, obrigada por estarem aqui. Para quem não conhece, esse projeto das lives, ele iniciou em 2020, com a pandemia, e a nossa ideia é trabalhar um tema e ir diretamente ao ponto para que vocês possam aproveitar a informação no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, de forma útil e de forma que a gente traga um conteúdo técnico, científico para a realidade prática de vocês. As lives elas acontecem quinzenalmente, sempre de quarta-feira, às 20 horas, e o tema central é obesidade e cirurgia bariátrica, até porque é o tema mais recorrente que nós temos. A Alessandra, minha paciente, boa noite, minha xará também está aqui. Isabel trabalha na área. Isabel, mande seus comentários, mande suas perguntas, sugestões, elas serão muito bem-vindas. Já convido vocês para as lives do próximo mês. Próximo mês nós falaremos sobre fases da vida e obesidade. Começaremos com o tema obesidade infantil, um perigo silencioso, que vai acontecer no dia 10 de maio. E no dia 24 de maio, nós teremos a apresentação sobre uma estratégia inovadora de cuidado da obesidade, pensando na obesidade infantil. E hoje nós teremos aqui, ao vivo comigo, que gentilmente aceitou este convite. Vocês todos com certeza conhecem e já ouviram falar da Laura Miller, psicóloga e sexóloga. João, sobe a Laura para dividir essa tela aqui comigo. Laura, olá! Muito bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite, Alessandra, boa noite a todo mundo que está aí com a gente. Que alegria estar aqui para falar desse tema tão complexo, né, e tão transformador, né? Exatamente. Quando nós escolhemos, né, o tema dessa live, acho que tem 3 palavras que definem muito do que nós vamos discutir aqui. Primeiro, a questão sexo, que é diferente de sexualidade. Eu acho que a Laura pode explicar, abordar um pouco melhor esse aspecto e relacionar essa questão da sexualidade com o tema obesidade, que envolve o tema sexo, sexualidade e obesidade, são temas tabus na vida das pessoas e ainda na nossa sociedade atual. E quando nós cruzamos essa informação, sim, a obesidade com a sexualidade, acho que o tabu fica maior ainda. E isso impacta a vida e a qualidade de vida de uma série de famílias, mulheres, homens, que vivem e convivem com esse problema. Então, primeiro eu queria convidá-la a falar um pouquinho sobre esses temas, sexo e sexualidade. O que é, qual é a diferença? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Alessandra, o importante da gente saber é que sexualidade é um conceito amplo e que pode ou não incluir o sexo a partir de um momento mais amadurecido na vida, né? E no nosso país, os nossos jovens acham que esse momento amadurecido é entre 15 e 17 anos de idade, que é a idade média de iniciação sexual do brasileiro, segundo pesquisas do Ministério da Saúde e da Educação.
Sexualidade, né? Então, sexo seria a prática em si, né? Essa troca aí de carícias, de carinhos, né? Esse contato dos genitais, toda essa vivência aí que pode, né? Que a expectativa é que traga muito prazer. E sexualidade no mundo? O jeito da gente se relacionar com o nosso mundo interno, né? Nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades, e o jeito da gente se relacionar com o mundo ao redor. Isso não é sexo, é sexualidade, e que, como a gente estava falando, pode ou não incluir o sexo. E, seguindo essa ótica, né, se a gente for pensar que sexualidade é o nosso jeito de ser no mundo, a gente, cada pessoa nasce único, cada um nasce com uma sexualidade e vai se desenvolvendo, né, com o caminhar da vida. E logo que a gente nasce, a gente já tem aí, né, os nossos primeiros educadores sexuais como os nossos pais, né? Papai e mamãe são os primeiros modelos aí de como ser no mundo. Se for um casal também de 2 mulheres ou um casal de 2 homens, também são os primeiros modelos de como ser no mundo. Então, é importante a gente saber que a gente vive, né, a sexualidade nossa, a gente nasce com uma sexualidade e ela vai sendo aí construída, né, ao longo da vida, né, a gente vai significando e ressignificando à medida que a gente vai convivendo com esses modelos, que a gente vai tendo aprendizados e que a gente vai tendo vivências também, né? E é de tudo isso que a gente vai falar em relação à obesidade, porque eu acho que a obesidade entra aí como um ingrediente a mais nessa questão da sexualidade, que já é tão complexa, e obesidade é a sua praia. Exatamente. A obesidade, ela é uma doença, né? A obesidade, ela não é uma escolha. As pessoas que têm este problema, elas precisam de cuidados, independente de qual é o grau de obesidade, existe uma indicação de um perfil ou outro de tratamento, mas o foco da discussão hoje é trazer o que a obesidade pode interferir e impactar na sexualidade. Desde questões de saúde, mobilidade, disponibilidade, disposição para o sexo, até a questão da imagem corporal, de como esta pessoa se vê, independente do sexo, e como ela é vista por outras pessoas, né? Associado ao que nós consideramos como padrão de beleza do mundo atual, que cobra uma forma do corpo que não necessariamente é a forma que todas as pessoas têm, e isso pode ser um tabu ou pode ser um empecilho para o sexo. Além disso, a obesidade ela pode ser uma capa protetora, que é uma discussão que eu acho que pode vir em um segundo momento, em que as pessoas usam a obesidade para se defender do sexo e para não demonstrar a sua sexualidade. E isso pode acontecer. E essa capa protetora, e isso pode ser bastante difícil de lidar com essa capa, né? E de tirar essa capa em algum momento da vida, né? Ela pode ficar tão impregnada aí na gente que ela pode acompanhar a vida toda, né? E essa ideia que você traz da capa protetora, a gente pode pensar não só em relação à obesidade, mas também em várias outras capas, né? Como uma armadura mesmo, né? A gente fica ali fechada numa armadura para não deixar que ninguém se aproxime. Nossa, dá para pensar muita coisa aí com essa ideia da capa protetora, né? E olhando para a obesidade faz todo sentido, né? E é uma realidade do nosso dia a dia. Quem lida com obesidade escuta e vivencia histórias, e alguns depoimentos nós recebemos aqui, no final eu vou apresentar para vocês, e eu acho que isso dá uma grande discussão, e uma discussão muito interessante. Vamos começar a quebrar tabus, porque a ideia nós estamos falando de temas tabus, e eu quero começar a quebrar esses tabus aqui com você. Eu fui procurar na internet o que era a definição da sexualidade humana. E eu achei essa definição bastante interessante, falando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela é expressada na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. Ou seja, trata-se da atração física e afetiva que sentimos por outras pessoas,
com quem temos relações sexuais. Agora, essa não é a única definição. E um conceito que eu encontrei num manual, que está disponível, inclusive, aí na internet para vocês, dessa pesquisadora da Ana Cláudia Maia, vocês podem acessar, eu coloquei até aqui um print do material dela, um material sobre sexualidade e educação sexual. Ela trouxe um contexto dizendo que, embora a sexualidade seja um tema tabu em muitas sociedades, e ainda é na nossa, é algo natural. Ou seja, é apenas mais um aspecto do nosso desenvolvimento humano, assim como o cognitivo e o físico. Laura, por que tanto tabu em relação a esse aspecto? Olha, se a gente for pensar no sexo ao longo dos séculos, né, a gente viveu séculos de uma repressão sexual muito forte, mais em cima da sexualidade feminina, mas também da sexualidade masculina. De quando a gente está falando, né? Vamos pensar lá em 1700, 1800, um pouco antes de 1900, a moral da época dizia que a gente só poderia viver o sexo para a reprodução, ou seja, para gerar filhos. Então, sob essa ótica, um casal de duas mulheres ou de dois homens não fazia o menor sentido. Práticas como masturbação, que não gera filhos, também não fazia o menor sentido, não poderiam, né? Também não poderia sexo oral, nem penetração anal. Nada disso gera filhos, então estava tudo descartado, né, da moral da época. E todas essas práticas eram consideradas assim horrorosas, né? A masturbação tinha livros didáticos que explicavam que quem se masturbava babava, enlouquecia, adoecia e morria. Quer dizer, uma coisa horrorosa. Tem uma bibliografia que é bem bacana, ela está meio esgotadinha, mas enfim, se alguém tiver acesso a ela, né? Chama Práticas Sexuais, a História da Sexualidade Humana, de Edgar Gregersen. Esse livro, o meu tá todo amassado, não sei o quê, rabiscado, que eu gosto de rabiscar e de ler. Enfim, nesse livro traz aí um pouco da história da sexualidade, mas a gente tem infinitos outros que trazem a história da sexualidade, mas esse é um deles, né? E que fala da sexualidade nas diferentes culturas, e inclusive desse momento, né, em que a gente a prática só era para a reprodução. E aí, o que acontece, né? Quando você vive séculos de uma repressão sexual muito forte, isso deixa resquícios, né? Deixa ainda uma sobrinha, mesmo nesse novo milênio. Que a partir de 1900, os sexólogos, né, como esse termo sexólogo é novo, é relativamente novo, né? Mas os estudiosos da sexologia, como Kinsey e de outras abordagens, como na psicanálise, Freud e outros, né? Começaram a falar para o mundo que viver a sexualidade de uma forma plena, né, solta, com as práticas que você quer viver, e não só para a reprodução, mas também para o prazer, que isso era saudável e que isso não era negativo como visto, como a visão, como a moral da época. Isso foi 1900 e alguma coisa, né? Nesse século que foi sendo dito sobre isso, mas a gente ainda carrega esses resquícios. Então, na época das nossas avós ou bisavós, mulher direita não podia sentir desejo, não podia ter orgasmo, né? Então tinha toda uma moral ainda. Hoje, nessa juventude agora, eu ainda escrevo para jovens, falo com jovens ainda sobre quais são os limites, o que pode, o que não pode, né? Os jovens ainda trazem muitas dúvidas em relação à masturbação, se causa espinha na cara, pelo na mão, se tem alguma coisa de errado. Enfim, a gente ainda tem uma série de noções aí equivocadas em torno da prática do sexo. E ainda hoje a gente ainda tem todo um pensamento aí preconceituoso em relação às formas de viver a sexualidade, né? A homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, e que não tem nada de errado. Você pode viver a sua e deve viver a sua sexualidade, se apaixonar e viver as suas relações amorosas, sexuais, da forma como você preferir. E não tem nada de errado nisso, da forma com quem você se sentir, né, à vontade, para onde o seu desejo te direcionar. Né? A Organização Mundial de Saúde, associações aí de psiquiatria, etc., começaram, as de psicologia, começaram a
ter que afirmar isso aí por escrito, né, que não tinha nada de errado com as sexualidades, e também a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, teve que dizer para a gente que sexo era um dos 4 pilares para a qualidade de vida dos indivíduos, ao lado do lazer, do trabalho e da vida em família. Então, parece que a gente precisa que o ambiente científico cada vez mais ateste que não tem nada de errado em viver a sexualidade, né, em viver o prazer. Mas, por isso, ainda, né, então, só para não me alongar demais, mas toda essa trajetória de séculos de uma repressão muito forte é isso que ainda deixa a nossa querida sexualidade, a vivência do sexo, ainda aí no submundo e ainda como algo tabu em variadas culturas e na nossa também. E o papel da família? Como que você analisa isso? Na educação sexual? Olha, a família é fundamental para ter um campo aberto para o diálogo, né? Então, a família precisa, as famílias, né? Elas precisam abrir esse campo desse bate-papo sobre sexualidade, acolher, né, o que vem, e a gente precisa, desde sempre, né, ter a questão ali aberta, não seja na família, mas na sociedade como um todo. Só que a gente precisa ver e rever os nossos conceitos e preconceitos, né? Então, à luz da educação sexual, à luz da sexologia, que é uma ciência, não essas coisas que eu estou falando, né? Eu estou trazendo à luz da sexologia, apesar de eu ser psicóloga clínica também, né? Da abordagem junguiana, enfim. Mas falando à luz da psicologia e da sexologia, né? Não tem nada de errado a gente viver a sexualidade da forma como a gente preferir. Mas aí, às vezes, a gente tem algumas famílias, né, ou a família, olhando por um viés religioso, né? Dependendo da religião, vai ter uma série de críticas aí em relação à sexualidade, né? Cada um deve respeitar o seu ponto de vista religioso. Claro, né, como eu estava falando, a gente deve respeitar os nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades, né? Mas, do ponto de vista da psicologia e da sexologia, não tem nada de errado você viver o seu prazer da forma como você preferir, desde que você tenha respeito, né? Respeito a si, né, ao seu jeito de ser, etc., e respeito à pessoa que está ao lado. E aí o papel da família nessa história toda é respeitar também, né? Respeitar as individualidades, porque às vezes a gente tem famílias que querem que o jovem, por exemplo, né, ele seja muito de um jeito XYZ, né, ali, assim, e que esse jovem não é exatamente assim, mas ele precisa ser respeitado nas escolhas dele, no jeito de ser. Então, o papel da família é oferecer um ambiente seguro para o diálogo, mas também é papel da família ressignificar e respeitar as diferenças. Uhum. E a escola? A escola é a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais, desde 97 é a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais, que o tema sexualidade seja tratado como transversal no ensino. O que isso significa? Que não é o tema sexo para a gente falar como transversal no ensino, e desde os 6 anos de idade, desde que essa criança começa a ir na escola. Não é falar de sexo para uma criança de 6 anos, mas é falar de sexualidade nesse conceito amplo, que é como ser no mundo, que é esse conceito que a gente está trazendo. Então, desde 97, né, os parâmetros curriculares nacionais que dão as diretrizes para o ensino em todo o país já sugerem que as escolas tragam como transversal, que é como? Que perpasse as variadas disciplinas, que tenha também um campo ali para se falar sobre isso, mas, infelizmente, ainda não é uma realidade em todas as escolas brasileiras, passados aí, né, mais de década dessas sugestões, né, a gente ainda não tem isso como realidade em todas as escolas brasileiras, as danadas aulas, das benditas aulas de educação sexual, né? Quando eu comecei a trabalhar com educação sexual, olha que interessante, também foi em 97. Eu comecei a escrever para a revista Cláudia sobre sexualidade, depois me especializei em educação sexual e comecei a dar palestras pelo Brasil afora e tal. E lá atrás, antes de eu entrar na Globo, que eu entrei só em 2007, fiquei 15 anos no Altas Horas, mas de 97 até 2007, nossa, para fazer uma ação de educação sexual, você tinha que, a palestra que você ia dar para o jovem, você tinha que quase dar a palestra inteira para a pessoa que estava te contratando. As pessoas achavam que o sexólogo ia falar bobagens, né? E mesmo
todo um respaldo aí de institutos, com todo mundo estudado direitinho e tal. Então, sempre houve muito preconceito nessa área, nessa temática como um todo. E aí, assim, era bastante difícil. Com a minha ida para Altas Horas, as pessoas viram que sexólogo não é um bicho de sete cabeças, né? Que fala de uma forma leve, mas que traz conteúdo, né? E aí ficou mais fácil. Mas, né, tudo isso pensando, para a gente fechar essa ideia da escola, que na escola também é um assunto tabu. E não deveria ser, né? Mas talvez nós adultos, nós educadores, nós profissionais de qualquer área que seja, né? Nós, sociedade adulta, a gente precise pensar e repensar e, né, ressignificar e ter o que a gente está fazendo aqui, que é uma atitude de busca de informação. Né? Olhar para a sexualidade, ver onde a gente pode aprender um pouco mais para que a gente possa ressignificar e entender que cada pessoa é única. Então, não é a forma como eu vivo a sexualidade que o outro tem que viver também. Não é a forma como eu vivo, né, o que quer que seja, que o outro tenha que viver também. Isso é, né, um olhar para a diversidade, um olhar mais sem preconceito e respeitando as diferenças, né, e respeitando a si também, claro. Agora eu vou começar a entrar no tema obesidade para a gente começar a direcionar mais a nossa discussão. Então, vamos imaginar uma situação que é real, mas sem citar nomes, dados de ninguém. Uma mulher com 54 anos, que ela casou com 24 anos e ela era obesa quando ela casou. E todo esse período que ela está casada, a frequência de relação sexual dela é muito pequena, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e o parceiro tem toda uma preocupação dele ter prazer e não olhar para essa mulher. E aí, em determinado momento, aos 54 anos, ela, com obesidade, resolve fazer um tratamento para o controle do peso, passa por uma cirurgia bariátrica, emagrece e se descobre uma mulher com uma sexualidade muito aflorada, com pessoas que a desejam, e ela não sabe lidar com isso. Por onde a gente começa essa educação sexual? Por onde nós começamos a trabalhar com essa mulher que está se descobrindo como mulher aos 54 anos? Olha, eu diria para ela, né, e para todas, né, para, enfim, quem está assistindo a gente, que sempre a gente tem algo a aprender em relação a si mesma, né? Então, ela vai precisar buscar ali o que ela precisa aprender, o que ela precisa transformar, né? O que a alma dela pede, né? O que a essência dela pede. E um bom caminho de aprendizado sobre si, né, é a terapia, fazer psicoterapia, né? Buscar uma ajuda de um psicólogo, uma psicóloga, se for um sexólogo, uma sexóloga, mas enfim, eu iria para o ambiente psique, né, do psicológico. Então, eu iria para esse ambiente, para ela ter um profundo autoconhecimento e ir reparando ali que lacunas ficaram para trás, né? O sexo vai ser olhado não como algo, a prática do sexo, não como algo isolado de um contexto, né? Mas mais um dos aspectos que a gente pode viver aí na nossa vida como um todo. Porque quando você traz também a questão dela ter ficado casada há 30 anos, né? E agora ela está se descobrindo desejada, desejante, etc, etc, a gente está falando também mais do que sexo, né? A gente está falando de um apaixonar, se apaixonar por si, pela vida, pelo outro, pelas outras pessoas, né? Enfim, e é mais do que sexo. E a gente também está falando de um relacionamento já existente que talvez precise olhar para esse relacionamento. Afinal de contas, não foi um relacionamento de 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? De 30 anos, né? Algo de muito saudável e muito bacana pode ter nesse relacionamento, pode haver muito amor ainda, ou não, a gente não sabe como ele foi construído. E todas essas questões, a pessoa talvez tenha que buscar um mergulho profundo nela mesma. Estou sugerindo aí um começo por se perceber e com a ajuda de um psicólogo, uma psicóloga fica melhor, porque a gente está falando de 54 anos, é uma idade bastante madura, né? Então, se ela teve
como você disse, essa capa protetora da obesidade por 30 anos ou mais, né? Ou pensando aí no relacionamento a dois, né? Por 30 anos, tirar essa capa é bem pesado, né? É bem difícil tirar essa armadura. Ela pode ter tirado fisicamente, mas tirar essa armadura emocionalmente pode ser muito difícil. Então, um caminho aí bom seja esse, né? Se abrir a esse profundo mergulho em si mesma. E você acha que existe um equilíbrio, todas as situações, por exemplo, de um casal, existe um equilíbrio que até essa situação do sexo gerou este equilíbrio ou não? Isso pode ser realmente algo que desequilibra este relacionamento. Por exemplo, ela não se sentiu desejosa. Então, qualquer relacionamento que seja, né, quando a gente pensa no casal, quando eu atendo casais, né, no consultório, hoje eu atendo só online, né, no meu consultório online, né, algo deu a liga ali para aquele casal, né, e faz sentido para aquele casal. Se estiver causando sofrimento, aí sim, né, a gente precisa buscar ajuda aí para sair desse sofrimento, né, mas que algo deu match, deu, né? Para ficar 30 anos, deu bastante match, né? Porque não é difícil ficar numa relação, né? Não é difícil, não é fácil ficar numa relação a dois, né? Então, assim, para cada casal, algo faz sentido ali para se manter casal. E o que a gente precisa sempre pensar, né, é sair dessa ideia de fórmula pronta que não existe. Então, cada casal vai ser único também. E aí vai precisar investigar, né? Como é que esse casal se constituiu, o que faz sentido ainda hoje. Mas deve ter sofrimentos pelo caminho, claro, toda pessoa tem sofrimento consigo, com outra, né? Deve ter mágoas, sim, né? Um relacionamento de longa data, alguma mágoa tem, né? Mas a gente pode ir lidando com isso, a gente pode ir ressignificando. O que é ressignificar, né? Dar um novo significado. É olhar para essa história e ver o que dessa história ainda vale, ou o que não vale mais, o que precisa ser transformado, né? Então, talvez o caminho seja esse olhar para o que é possível ser transformado. E sempre pensando o seguinte, a gente consegue se transformar, que já é muito difícil, mas a gente não consegue transformar a outra pessoa. Cada um tem a sua missão, né? Então, assim, eu posso conseguir me transformar desde que eu queira e que me empenhe a isso, e também não é garantia, porque tem coisas que ficam tão incrustadas na gente que a gente não consegue, tem comportamentos, tem jeitos de ser que a gente não muda, né? Que é difícil lidar com tudo isso, né? Enfim. Mas a gente precisa ter essa noção que a gente não muda a outra pessoa. A outra pessoa se muda se ela quiser. Se transforma se ela estiver disposta. Né? E às vezes ela está disposta e não consegue, né? Enfim. E tá aí o profissional para ajudar. Isso, né? Pode. E é profundo isso, e é importante para assim, para a gente voltar a coisa para a gente, para a nossa mão, né? Então, se ela está, ou enfim, qualquer relacionamento, né? Mas então, existe um relacionamento de longa data em que teve uma obesidade ali em jogo o tempo todo, e agora a obesidade não existe mais, e a pessoa se sente diferente, né? O que mais que ela pode transformar, né? E o que o outro vai acompanhar aí dessa transformação, como o outro vai reagir, não está na mão dela, né? Uhum. É agora, difícil isso. Essa sinergia de casal, são questões muito delicadas e individuais, né? Que são construídas a dois. Sim. E tem terapia de casal, né? A terapia de casal está aí para isso também, né? Para conversar da relação, né? Enquanto a terapia individual, a psicoterapia individual é um profundo mergulho em si, né? Nas suas questões, na terapia de casal se trabalha a relação. Então, quando eu atendo casal, o que eu estou olhando? Eu estou olhando nesse campo de interseção, né? Então, ali, o que está dando encrenca, o que não está dando encrenca, o que pode ser transformado, o que não pode, né? Então, vai trabalhar a relação ali e a parte de cada um nessa relação. Então, a gente sempre precisa lembrar que quando a gente está falando de casal, né, a gente tem duas pessoas ali interagindo
Cada um tem as suas responsabilidades, né? Então, cada um tem sua parte. Não importa se é maior, menor, que tamanho que é, enfim, mas cada um vai ter uma parte. E é importante para quem está em busca de transformação pegar a sua parte e lidar com ela. Né? Não ficar só apontando o dedo, por exemplo. Uhum. E se a gente falasse um pouquinho sobre padrão de beleza... Que a gente, agora, eu não sei se a gente... Pode falar. Oi, travou um pouquinho? Não, eu só ia complementar assim, que eu não sei se a gente está com mais mulheres na audiência ou tem homens também, enfim, qual gênero que for, mas como as mulheres viveram séculos também da gente ficar muito calada, né? A gente não tinha direito ao voto, não podia ser profissional, blá, blá, blá. Hoje a gente já está num outro extremo e às vezes a gente foi para um lugar também de apontar muito o dedo. E na sexualidade a gente observa muito isso, na vivência do sexo. Mulheres muito reclamadoras, apontadoras de dedo para os seus parceiros, quando são casais héteros, né? Então a mulher muito reclamando, botando tudo na conta do homem, porque você, porque você, porque você, porque você, e não. A gente não pode esquecer que uma relação a dois são duas pessoas, né? Não estou falando em relações abusivas, tá? Estou falando em relações de igual para igual. Porque quando a gente tem uma relação abusiva, né? Aí o abusador é o responsável, óbvio, né? Mas quando a gente está falando de uma relação saudável, de igual para igual, e com problemas de casais, né? A mulher às vezes está muito apontadora de dedo. A gente tem que ficar um pouquinho mais fofinha, né? Não só apontar o dedo, né? Apontar para si também. Fala um pouquinho mais sobre esse apontar o dedo. Você acha que a mulher tem que o quê? Participar mais, mudar? Traduz um pouco melhor essa questão do apontar o dedo. É assim, às vezes nós estamos num momento que agora a gente tem mais voz, claro que bom, né? A gente pensando aqui na mulher adulta, né? Que bom. Mas às vezes a gente está muito cobradora. Então a gente pega e começa a só cobrar do outro, né? Então a gente assume uma série de compromissos e aí a gente extrapola isso e começa a cobrar. Então, se a gente for pensar isso no sexo, né? É um comportamento muito comum a mulher achar que é o homem, quando é um casal hétero, que é o homem que tem que dar o orgasmo para ela. E não é, né? O homem não pega o orgasmo numa caixinha e toma aqui o orgasmo. Não. A mulher precisa descobrir o caminho para o próprio orgasmo. Não adianta falar, ele não me dá orgasmo, ele não me dá tempo, ele não me ensina isso, ele não me faz aquilo, ele. Não. É uma dupla. A mulher precisa se apropriar do próprio corpo, das emoções, dos sentimentos, claro, mas se apropriar das sensações eróticas, descobrir o próprio caminho do orgasmo, e aí sim trazer isso para a relação a dois. Mas não é só ficar falando porque ele não fez isso, ele não fez aquilo. E se ele não fez isso, não fez aquilo, precisa ter um campo para o diálogo. Mas não um diálogo só criticando também, apontando esse dedo, porque o homem também tem as dificuldades dele, né? O homem também tem baixa de desejo, o homem também tem dificuldades sexuais, o homem também, às vezes, tem dificuldade com o orgasmo, né? Então, assim, temos problemas sexuais femininos e masculinos. Mulheres têm dor na penetração, têm dificuldade de orgasmo, dificuldade de penetração, baixa de desejo. Homens têm dificuldade de ereção, dificuldade com ejaculação, também baixa de desejo. Enfim, a gente está numa seara bem difícil para os dois lados. E eu gosto sempre de finalizar essa história da apontação de dedo falando assim com os casais, que o jogo erótico, na verdade, não é para ser um jogo em que um vai ganhar do outro. O jogo erótico é para, se alguém ganhar no jogo erótico, né, a relação está perdendo. Então não é uma disputa de poder, não é para quem é melhor que o outro, né? É para a gente ser uma dupla. É como se a gente tivesse uma quadra de tênis, né? Não é para você jogar contra outra pessoa, é para você ser dupla. E aí não tem ninguém lá do outro lado, né? É para você ser uma dupla aqui, né? No jogo erótico. Tá nesse caminho que a mulher tem que se conhecer. Como a mulher vai se conhecer? Qual a recomendação? Aborda um pouco mais esse aspecto. Disso. Tá. De uma forma bem didática, né? Uma questão que, se a gente pegar aí essa ideia dos séculos de uma repressão sexual muito forte, uma forma bem didática é a gente pegar um espelhinho e olhar para a região vaginal. Porque a mulher, nesses séculos aí,
aprendeu a não tocar a vagina, né? Escutava lá atrás, tira a mão daí, menina, quando era criança e tal, né? Então a gente precisa olhar para a vagina, conhecer como é que é o orifício vaginal, como é que é a vulva, né, que compreende aí a vagina, o clitóris, né, toda essa região, olhar para a região anal, olhar para tudo isso, porque a vagina fica escondidinha, né? A região vaginal está escondidinha da mulher. Do homem, o genital está para fora, então ele manuseia mais facilmente. Mas mesmo assim é importante o homem também olhar, também fazer o mesmo caminho. Estou falando aqui para a mulher, mas o mesmo vale caso o homem tenha aí uma questão sexual, é importante ele se conhecer, como que ele sente prazer, como que essa questão toda dá prazer. A partir do momento que você olhou e percebeu os seus próprios pontos, aí um segundo momento, se a busca é por orgasmo e por prazer, é você tentar estimular aí as suas sensações eróticas. É lidar com o tabu da masturbação, que não, masturbação não faz mal, não tem nada de errado, é saudável, é uma forma de descobrir o caminho para o orgasmo. Então, a mulher pode começar com um banho morno, né? Tomar um banho gostoso com a espuma do banho, passar em todo o corpo e descobrindo sensações prazerosas. Pode estar num lugar fechado, só ela, seja no quarto, onde ela for, e tocar a região genital, que pode ser, aí, né, a gente tem aí na nossa live os brinquedinhos eróticos, né, que eu acabei de lançar, que pode, então, tem uma infinidade de brinquedos eróticos, né? Eu lancei uma linha com o quê? Com um lubrificante. Ah, você vai até colocar, né? Ei, nossa linha! Nessa linha, a gente tem aí, né, que você está mostrando, você está segurando um lubrificante à base de água que ajuda a quê? Que ajuda a hora da masturbação. Então, você coloca um pouquinho do lubrificante na mão, ele vai imitar aí a lubrificação vaginal, a lubrificação genital, né? Peraí, deixa eu colocar aqui na câmera. E é uma boa para usar na hora dos movimentos da masturbação. Como que é a masturbação? O que a sua imaginação fluir, se acariciar, principalmente a região do clitóris, que é o principal órgão de prazer feminino. Aí, nessa linha que eu lancei, já estou vendendo meu peixe aqui, mas, né, é a forma de ir encontrando o caminho para o orgasmo, e essa linha foi pensada nesse início, você pode usar um massageadorzinho. Isso aqui é um vibrador bullet muito simples, que eu sempre recomendo como início, né? Ele tá dando para ouvir a vibração? Ele dá uma puladinha, ele vibra, né, um pouquinho, e é para massagear o que? O clitóris, que o clitóris é como uma pontinha de nariz. Mas você precisa começar devagarzinho. Esse aqui da linha, ele vem junto com o lubrificante no kit, junto com o lubrificante, justamente, a caixinha tá até amassada de tanto que eu mostrei, mas enfim, vem junto com o lubrificante justamente para esse início da masturbação, ou enfim, para levar na bolsa, para o que for, né? E aí, qual que é essa ideia desses brinquedos eróticos de início? Ou qual brinquedo erótico que seja, enfim. A ideia é que você comece a tocar o seu próprio corpo, evolua para brinquedos, caso você queira, e vá descobrindo seus pontos eróticos. A partir do momento que você descobre seus pontos eróticos, descobre que o corpo tem uma infinidade de pontos eróticos, descobre como tocar o clitóris e tudo mais, fica mais fácil na hora que você está com uma outra pessoa apresentar para ela esse caminho. Por exemplo, tem mulheres que se queixam de não chegar ao orgasmo com a penetração vaginal. Qual é a dica? Tocar o clitóris ao longo da penetração vaginal. Seja com o movimento dos corpos, com a própria mão, ou com um brinquedo erótico, que óbvio que não precisa ser esse, tem uma infinidade de brinquedos, né? Isso ajuda a quê? Como o clitóris é o principal órgão de prazer feminino, isso ajuda a chegar mais facilmente ao orgasmo. Enfim, essa e outras ideias fazem parte aí de uma evolução, eu ia falar, ou de uma transformação, mas tudo precisa ser aos poucos, né? A mulher ir fazendo e se percebendo aos poucos e descobrindo aos poucos os mecanismos dela chegar ao orgasmo, né? Que os mecanismos de prazer passam por onde? Passam pelos órgãos de sentido. E também pela imaginação. E também pelo significado que a gente dá ao sexo. Se a gente está aí com várias carapaças, ou se a relação não está legal, ou se a gente viveu relações traumáticas, pode ser muito difícil chegar lá. Então, o profundo conhecimento de si, né, quando eu sugiro uma psicoterapia, abarca isso tudo também, né? Verificar esses significados todos, verificar o conforto que você está ou não com o seu próprio corpo, com tocar o seu próprio corpo,
E aí, quando você me pergunta, né, como é que a mulher recolhe essa pontação de dedo, né, tipo, você não me deu orgasmo, passa por tudo isso também. É complexo, né? É mais amplo do que a gente imagina. E um dos aspectos que a gente trouxe esse tema é porque, às vezes, a pessoa com obesidade, ela não alcança, ela não consegue se tocar. O homem, apesar do pênis estar para fora, ele olha para baixo, mas ele não vê o pênis dele. A mulher com obesidade, às vezes, ela tem até dificuldade de fazer sua higiene íntima. Quem dirá se tocar? Ela não alcança, a curvatura da mão não chega ali. Então, o brinquedo, eu acho que até o gancho que nós começamos nessa live é que o brinquedo, apesar de ter um tabu enorme, para que serve o brinquedo, por que do brinquedo, ele pode ser um grande facilitador quando a gente pensa em obesidade. Sim, pode. E aí, qual que é a dica, né, Alessandra? É ir numa sex shop presencial, se a pessoa tiver descolada para isso, ou navegar na internet. Entrar nas sex shops online, ver que brinquedos que fazem mais a cabeça, tem de todos os preços, tipos, etc, etc, e investir nisso, investir nesse prazer. Né? A gente precisa investir. E o paralelo do investir aí no brinquedo erótico, que tem um brinquedo que não é barato, que é caro e tal, se a gente está falando do mundo adulto, é o mesmo argumento que eu faço às vezes com o mundo jovem em relação à camisinha. O Ministério da Saúde distribui camisinha de graça, mas também o custo de você comprar uma camisinha, né, na farmácia, onde seja, às vezes é o mesmo custo que um refrigerante. Então, muitas vezes eu falo para o jovem, peraí, né? Se você não tem ali, tenta comprar, né? Se não pegou no posto de saúde, onde for, tenta comprar. E a mesma coisa, aí transportando para o mundo adulto, às vezes o custo do brinquedo erótico é o custo aí, sei lá, de uma maquiagem, de uma bolsa, não sei, né? Do que você comprou. Então, assim, vale a pena investir? Vale, né? Vale a pena sim. Né? Vale a pena você investir em algo que te traga prazer, que caiba no seu bolso, claro, mas que seja bacana aí para o seu prazer. E essa questão anatômica que você está trazendo é fundamental. Então, se a pessoa está com dificuldade de alcançar o genital, precisa alcançar sim. E na hora que começar a sentir umas coisinhas diferentes, pode ser até um estímulo, né? Para alcançar cada vez mais, né? E emagrecer e fazer os tratamentos que sejam necessários. E vencer aquele tabu, né? De que eu estava lendo bastante sobre o assunto esses dias, e ainda existe um preconceito muito grande sobre a questão sexualidade, sobre o sexo e sobre o brinquedo erótico. Tanto que quando eu comecei a falar, divulgar que nós vamos falar sobre brinquedos eróticos, as pessoas me olhavam porque existe uma percepção errônea de que o uso do brinquedo só é para aquelas pessoas que não estão contentes com o que elas têm no dia a dia. E, na verdade, não, ele pode ser para melhorar, Sim. ele pode ser algo a mais. Isso, e hoje todo o mercado erótico, ele olha para brinquedos que sejam divertidos e que façam parte do casal. Então, por exemplo, essa bullet que eu trouxe aqui, né, que esgotou esse meu kit, que agora eu tô até com ela de outra cor. Eu acho que eu até deixei uma com você de outra cor, não sei. Sim, eu tenho enfim, esgotou o meu kit. Você tem o seu kit. Ah, e deixa eu falar mais uma coisa, no meu kit também tem uma velinha de massagem erótica, que é para estimular os sentidos. E aí, quando você começou a falar da galera que não toca o genital, essa velinha, depois que você acende, vira um óleo de massagem. Você pode usar o óleozinho e passar por todo o corpo, né? Então, se você não alcança o seu genital, alcança os seios, por que não estimular os seios? A gente tem pontos eróticos no corpo todo. E a gente tem também, depois dessa história toda, dessa brincadeira toda, tem também, eu estou fazendo todo o meu comercial, né? Mas tem também, mas não é só um comercial, tem um sentido. Tem também um sérum, que é tipo um hidratante para usar na região genital e que a turma anda usando em outras partes do corpo e tal. Mas por que eu estou falando disso também? A gente tem que cuidar da região genital, assim como a gente cuida da pele do rosto, do corpo. E quando a gente pensa em brinquedos eróticos e em algo para passar na região genital, como um sérum, ou uma velinha que vira um óleo de massagem para o corpo todo como uma coisa erótica, isso tudo esbarra nos séculos da repressão sexual muito forte. Esbarra na masturbação como um assunto tabu e esbarra quando a gente pensa nos
casais na questão assim, mas se eu sou um casal, né, seja obeso ou não, né, se eu sou um casal, então eu não preciso mais me masturbar porque eu tenho a outra pessoa. Isso é uma grande bobagem, né? O prazer a um não exclui o prazer a dois. São coisas, são práticas diferentes. Então, você pode sentir prazer com seu próprio corpo a vida inteira, estando ou não num relacionamento fixo. Isso não é traição, né? Que às vezes as pessoas acham que é traição, né? Mas o que você está imaginando? Gente, né? Calma, né? Você vê como envolve uma série de conceitos. É tão tabu que envolve até isso, né? Então, assim, usar um brinquedo erótico não é traição. Você está né? Você está usando com o seu próprio corpo. E você pode usar ou se masturbar, né, com brinquedo ou sem brinquedo, estando numa relação fixa ou não, e pode levar essa prática para a história 2. Então, um tocar o genital do outro, ou um se masturbar ao lado do outro, não tem nada de errado, mas aí a gente precisa abrir a cabeça e sair, né, desses séculos aí, dessa repressão tão forte que colocou o sexo lá no submundo como se fosse uma coisa feíssima, né? Como se a gente sentir prazer da forma como a gente quiser fosse uma coisa horrorosa, né? Ai, meu Deus, não posso falar sobre isso, que coisa feia, né? E não é. É algo prazeroso, é algo saudável e que pode trazer um novo colorido à vida. E as fantasias? Onde que entra? Que lugar que a gente tem para trabalhar esse aspecto? Fantasia sexual varia muito, né? Às vezes a fantasia ela precisa ficar no lugar dela, que é na imaginação, como um ingrediente de estímulo erótico. Não é toda fantasia que a gente pode botar em prática. Algumas sim. O que limita aí o pode ou não pode? Por exemplo, vou falar numa fantasia aí muito presente no imaginário masculino, às vezes no feminino também, que é do sexo a 3, né? Tudo bem fazer sexo a 3? Depende, cada um vai precisar responder, né? Faz parte da sua imaginação erótica e isso te estimula, beleza. Mas na hora que colocar na prática, como é que vai ser esse trio, né? Será que vai ter muito ciúme em jogo? Quem que está entrando nesse trio? É um casal que está há muito tempo? Como é que esse casal vai resolver a questão de uma terceira pessoa na relação? Então, a gente precisa pensar nos prós e contras de qualquer fantasia que a gente vai colocar em prática. E eu sempre falo da noção de limites, né? Que a gente não pode perder hora nenhuma, né? Que é o até onde ir. E qual que é a dica aí para essa noção, né? Até onde a gente deve ir? Até onde aquela prática não nos fere, nem fisicamente, nem emocionalmente, e também não fere a pessoa que está ao lado. Então, se o sexo a 3 for ferir você emocionalmente, não vale a pena, né? Se é fantasia da outra pessoa e você vai fazer só para agradar, talvez não vale a pena. Então, as fantasias aí, elas fazem parte de um terreno pantanoso, né? Elas são super interessantes para estimular a sexualidade, os prazeres e tal. Agora, colocá-las em prática, precisa avaliar cada uma, né? E cada um com seu cada um, vamos dizer assim. É sempre a questão do diálogo, né? Acho que isso é muito importante no casal em todos os aspectos, quem dirá este tipo de questão. E eu reforço, como a gente está falando muito sobre obesidade, quando as pessoas emagrecem, seja o homem ou seja a mulher, elas se redescobrem. Imagina uma pessoa que ficou a vida inteira. Eu recentemente ouvi um comentário de uma paciente que ela falava assim: nos bailes, quando eu era adolescente, eu nunca era convidada para dançar. Eu sempre era excluída. Pelo meu excesso de peso, pela minha obesidade, eu nunca era chamada pelos meninos. E de repente ela emagreceu e de repente ela está bem, ela se sente bem como pessoa, e agora ela começou a perceber que quando ela vai fazer aula de dança, etc., que ela é convidada para dançar, quando alguém toca ela, encosta nela, isso já desperta nela uma sensação de medo, uma sensação de insegurança. Por quê? Ou porque ela não vivenciou isso de alguma maneira, no momento certo, em outros momentos da vida, ou porque isso remete a alguma situação que leva à fragilidade. E aí ela tem que começar a trabalhar com isso. Antes até de pensar na questão do ato sexual em si, é o tocar. Ingenuamente, uma pessoa encostar nela para uma dança.
Então, são muitos Sim, olha que aspectos interessante. envolvidos. E aí o que você está trazendo é que a dança dá um gatilho nela, né? Que gatilho é esse, né? Para onde que a dança, que o toque da dança a leva? É muito importante ter a parceria aí com a psicologia nesse sentido, né? Que gatilho é esse? Para onde que está levando e como é que ela vai desengatilhar esse gatilho, né? Como é que ela vai ressignificar isso, né? Que ela pode sim ser tocada, mas às vezes vai ser incômodo e ela vai precisar respeitar isso, né? E mesmo que a dança seja muito prazerosa, talvez ela tenha que dançar sozinha por um tempo até que ela consiga esse campo da proximidade física, do toque, né? E aí, mais uma vez, né? Respeitando os próprios limites. Se aquilo ali está muito aversivo, calma, vai devagar, né? Uhum. Eu vou tocar num assunto que é um assunto, de certa forma, polêmico, mas de alguma forma, não dá para a gente dizer que 100%, mas existe alguma associação com obesidade e história de violência sexual. Então, a mulher passa a usar a obesidade como uma capa protetora. Esse quadro de violência, em qualquer grau, aconteceu na infância, na adolescência, etc. E estar com excesso de peso faz com que ela se sinta protegida. De repente, ela emagrece e ela se vê vulnerável ao outro. Como que é esse trabalho? O que você acha de dica interessante para essa mulher ter prazer sem se sentir fragilizada ou se sentir ameaçada? Por onde ela começa essa vida? Tá. Olha, a violência sexual é uma dor assim sem tamanho, né? É um sofrimento sem tamanho, uma ferida gigante. Então, para ela retomar, ela vai precisar trabalhar essa ferida, tentar tratar essa ferida na medida do possível, né? Às vezes essa ferida cria ali começa a cicatrizar, mas aí se ela for viver o sexo, a ferida pode abrir de novo? Pode, né? O que do sexo pode cutucar essa ferida, né? Então, eu não quero parecer chata voltando no assunto da psicologia, mas é que são temas que a gente está tratando aqui que precisam ali de um cuidado psicológico muito grande. A gente está falando de um emocional. Como é que vai tratar essa ferida emocional gigantesca de um abuso? Então, assim, qual é um caminho, né, para ela que viveu uma ferida gigante ali dos abusos sexuais, criou a capa protetora e agora, tirou a capa protetora, né? Vai precisar, né, ir com muita calma, com muito carinho, se perdoando. Se ela foi vítima, ela não foi culpada, então talvez uma palavra aí, né, é que ela não teve culpa disso. E nem da capa protetora ela não teve culpa, né? Que, como você disse, Alessandra, é uma doença, né? A gente não escolhe ficar doente, né? Assim tão racionalmente, né? Eu escolho ser uma pessoa, sei lá, ter um problema XYZ. A gente não escolhe assim, né? As doenças vêm e a gente lida como pode. Então, se agora ela está podendo lidar com essa capa e deixando de ser obesa, vai precisar, com muita calma, lidar aí com as camadas emocionais. Bem devagarzinho. Então, talvez vai precisar voltar, né, nesse assunto dessa ferida tão gigante do abuso e ver como que aos poucos ela consegue se reaproximar, né, afetiva e sexualmente de uma pessoa. E esse tempo vai ser só o tempo dela. Não adianta apressar nada, ela vai precisar ir devagar. Né? Vai precisar de uma terapia, com certeza. Né? A psicoterapia é para ser parceira da gente em questões delicadas, né? Essa é a função da psicoterapia, né? Para a gente lidar aí com as questões, né, da nossa essência, da nossa alma, e com feridas como essa, fundamental. Então, a minha dica, em geral, seria ir com calma, não se cobrar tanto e não. É um mito a gente achar que a gente vai ser uma deusa do sexo, né? Que a gente vai saber tudo sobre sexo, que a gente vai
fazer coisa, né? Nem os sexólogos não sabem tudo sobre sexo. A gente que trabalha com sexologia, né? A gente tem altos e baixos, tem erros e acertos, tem dificuldades e não dificuldades. Então, assim, é um mito a gente achar que vai existir uma perfeição na cama, né? Não existe. Então, o que eu diria também é para ela não querer ir para outra, se sentir menos que ninguém, né? E nem querer ir para essa outra polaridade, agora eu quero saber tudo. Não, calma, vai devagar e vai lidando com as suas questões aos poucos. E encontrar uma pessoa especial para viver um apaixonamento, para viver uma paixão, para viver um amor e para essa retomada ou esse início, esse reinício, como quiser chamar, né, é muito importante, né? Ter uma pessoa ali especial para viver o sexo é muito importante. Agora nós estamos falando assim, de mulher, e muitas vezes eu falei mulher que emagrece. Vamos agora para o outro lado, um casal de pessoas com excesso de peso e que querem se manter com excesso de peso e que está tudo certo. E eles têm uma certa dificuldade fisicamente para o sexo. O que a gente pode dar de dica para esse casal? Olha, é buscar posições que esse encaixe seja, não existe, né? Que esse encaixe seja possível. Eu tô falando até errado, né? É o horário, Alessandra. Tô cansada, comecei cedo, mas né? Vamos lá. Olha, é esse casal. Firme e forte. Forte, nós vamos. Vamos. É esse casal encontrar aí encaixes, né, e posições e jeitos de um estimular o outro, que às vezes não necessariamente com a penetração, né? A gente pode usar a mão, a gente pode usar a boca, a gente pode usar outras partes do corpo, né? Então, esse casal encontrar jeitos ali de se estimular e que sejam confortáveis. Né? Então, vai ser muito único do casal. Encontrar a posição em que tem um encontro ali dos genitais, se possível, que seja mais confortável. Sei lá, uma posição de conchinha, uma posição de lado, ou será que em pé fica mais confortável? Ou um sentar sobre o outro, dá certo ou não? Isso pensando em penetração. Ou, se não for para a seara da penetração, como é que ambos ficam mais confortáveis na cama, né? Como é que um consegue tocar o genital do outro? Dá para fazer sexo oral um no outro? Que jeito que é confortável? Precisa ter uma cadeira? Precisa um sentar num lugar, o outro estar em outro, né? Então, é deixar a imaginação fluir nesse sentido e ter jogo de cintura para fazer os ajustes, né? Que sejam necessários ali a cada etapa da vida e a cada corpo, né, que está ali presente. Agora, um assunto tabu, que eu acho que é muito difícil do homem, muitas vezes, lidar, quando ele tem ejaculação precoce, por exemplo, ou quando ele tem a disfunção erétil, e em obesidade, muitas vezes, isso acontece. E aí? Onde a mulher entra, o homem, o que a gente pode fazer para melhorar esse casal como um casal? Você está falando das dificuldades sexuais masculinas, quando a gente tem uma disfunção. Tá. Olha, vamos pensar, seja na dificuldade sexual masculina ou feminina, para tudo tem tratamento, mas a gente vai precisar buscar ajuda. Então, a disfunção erétil vai precisar ver a dificuldade de ereção, quais são as causas físicas, e aí vai precisar buscar um médico para verificar quais são as causas físicas em jogo nessa dificuldade de ereção, e um psicólogo para verificar quais são as causas emocionais. Se a dificuldade de ereção for de origem orgânica ou for orgânica, a gente tem todo um caminho aí, com medicação, etc, etc, que vai evoluindo, dependendo da gravidade, até prótese, né? Mas se for de origem emocional, ou se for junto, né, orgânica e emocional, física e emocional, aí vai precisar também de um tratamento aí para essas causas dessa dificuldade de ereção, que em geral tem a ver com ansiedades, das mais variadas, medos, temores, etc. Ejaculação precoce também tem muito a ver com ansiedades. Então, aí também o tratamento é com o psicólogo.
No campo feminino, dificuldade de orgasmo tem a ver com o que a gente já falou, descoberta do próprio corpo e outras questões mais, mas sempre, né, seja a dor na penetração, no caso da mulher, aí de novo a gente vai precisar de um médico para verificar a parte anatômica, etc, etc, mas também tem muito a ver com questões emocionais. Então, toda vez que a gente falar em dificuldade sexual instalada, né, uma dificuldade que a pessoa vive, a gente precisa pensar em 2 especialistas. No médico, para descartar as questões físicas ou tratar as questões físicas, como for possível, e no psicólogo, para as questões emocionais. É muito difícil buscar ajuda, mas tem tratamento para todos os casos de dificuldades sexuais. Mas a gente precisa buscar os especialistas. Isso é legal. Você falar que tem tratamento, assim como a obesidade tem tratamento, esse tipo de problema também tem tratamento, e tem gente que estuda, que conhece o assunto, que pode ajudar de uma forma leve, tranquila, a enfrentar esse tipo de dificuldade. Sim, Não e tem. nós estamos falando, quando a gente está falando de dificuldade, a gente está falando quando a pessoa sofre com aquilo, né? Não é, a gente não está falando de uma pessoa que falhou uma vez, né, ou outra, ou que não teve um orgasmo de outra. Nós estamos falando de uma dificuldade instalada, né? A pessoa que vive com aquela questão, tem esse sofrimento. Então, se existe uma dificuldade instalada, tem que buscar ajuda. Uhum. Uma Tem não, né? perguntinha Se a pessoa quiser que lidar com esse sofrimento, né? uma paciente minha me mandou agora, uma perguntinha para eu fazer para você. Existe diferença entre os produtos, os brinquedos eróticos, para serem utilizados individualmente ou com parceiro? Hoje, não mais, né? Mas tem que deixar a imaginação fluir. Hoje a gente tem todo. Não mais assim, vamos explicar melhor. Os que chegam cada vez mais aos mercados eróticos, eles são pensados em multifunções e para os casais. Mas tem alguns específicos, por exemplo, pensados especificamente para a região vaginal. Por exemplo, hoje está em alta um sugador de clitóris, mas ele pode ser usado nos mamilos. Homens e mulheres têm mamilos, então a gente pode usar em ambos os sexos, né? Pode ser usado em outras partes do corpo. Também no mercado de produtos eróticos tem massageadores anais, que eles são mais desenvolvidos e homens com próstata gostam desses massageadores. Mas pode ser usado no ânus da mulher também? Pode, né? Enfim, então tem uns que são específicos por sexo, mas tem outros que são para vários sexos, tem outros que são pensados para serem usados a 2. Por exemplo, tem brinquedos eróticos com controle remoto. A origem deles era para alguém controlar né, e o outro usar ali, enfim, e uma pessoa ficar controlando. Mas tem também, hoje, que já está tão moderno, que nem precisa mais do controle remoto, é controlado pelo aplicativo do celular. Então a pessoa pode, né, um controlado aqui, outro controlado ali. Enfim, então a gente tem brinquedos de tudo quanto é tipo, mas existe sim para cada corpo, né? Enfim, para cada forma de viver a sexualidade. Mas e vai ter na descrição, né? Você entra numa sex shop online, vai ter escrito ali o que o brinquedo se propõe a fazer. Aí é de experimentar também, né? Deixar a imaginação fluir e experimentar. Uma perguntinha aqui ao vivo. Quando a mulher tem vergonha do próprio corpo e não procura o parceiro, mesmo passando vontade, como ele pode ajudar nesse caso? Ai, meu Deus, aí é difícil, né? Quem está perguntando, eu acho que é a mulher, né? Ela não É um procura o homem, parceiro, como ele pode. É um homem que está perguntando? Ele que sim. tem Ele está vergonha. querendo É que assim, ajudar vamos lá. a mulher. A mulher que tem vergonha do próprio corpo, tá? Olha, de repente, um campo aí de conversa, né? Tentarem ter uma conversa tranquila e que não é só o corpo que conta no envolvimento erótico, mas é como um acaricia o outro, como que é a relação do outro. Então, ter um campo de conversa acolhedor pode ser um caminho, né? Agora, se for a mulher que está com vergonha de procurar o outro e é ela que está fazendo a pergunta, eu diria para ela tentar lidar com essas vergonhas, né? E vencer esse tabu do corpo dela. E
permitir procurar por prazer. Legal. Agora, não poderia deixar de te pedir, me dê algumas dicas para todos os casais, todo mundo que está aqui assistindo, dicas que você acha que valem ouro para que as pessoas tenham uma questão tranquila com a sexualidade e vivenciem o prazer plenamente. Primeira dica de todas, né, é você dar novos significados ao sexo, né? Tirar o sexo do lugar de que tem algo de errado, que tem algo de feio, que tem algo de sujo, e colocar no lugar que sexo pode e deve ser um grande prazer. Segunda dica é fazer as coisas do seu jeito. Não adianta, né, a gente ficar querendo fazer do jeito que a outra pessoa faz, né? Ou como a galera lá do Outras Horas fazia, né? Eu tenho um amigo, né? Não adianta a gente querer fazer do jeito que o amigo ou a amiga faz, né? A gente precisa fazer do nosso jeito. Então, isso aí cai naquilo que a gente estava falando no início, né? Que é respeitar os próprios limites, né? O jeito de ser, do seu jeito de ser e de quem está do lado. Então, essa dica de fazer do seu jeito é muito importante. Não seguir um script, um roteiro de outra pessoa, né? Fazer do seu jeito, nos seus limites. Uma terceira dica é se abrir a novas experiências, né? Então, nunca usei um lubrificante, quero usar. Então, experimenta. Não gostei. Não usa mais, né? Não ficar com medo de experimentar. Nunca usei um brinquedo erótico, quero usar, experimenta. Detesto brinquedo erótico, não quero nem ver pela frente. Então, não usa, né? Então, a gente tem esse jogo de cintura, né? De poder fazer o que tiver afim. Então, se abrir a novas experiências, isso vale para se abrir a novos jeitos de transar, a criatividades das mais variadas, né? A experimentar coisas. Mas desde que aquilo não vá além dos seus limites. E talvez a quarta dica, que eu acho que essa seja a principal, é não se cobrar demais. A gente se cobra muito perfeição, né? Então, aí eu estava pensando, né, quando a gente começou a desenvolver esse tema de obesidade, sexualidade e tal, aí eu fiquei pensando o quanto, né, a gente vive numa busca de perfeição o tempo todo, né? Então, seja em relação ao corpo, seja em relação à sexualidade, ao trabalho, à vida como um todo, aos papéis que a gente desempenha. Então, a gente precisa quebrar essa ideia de perfeição. Então, se a pessoa saiu de uma situação de obesidade para um corpo magro, que bom, mas não precisa buscar uma perfeição, né, Alessandra? Pode estar num corpo ok, né? Mesma coisa no sexo, né? Não existe perfeição no sexo. A gente um dia vai ter um orgasminho, outro dia vai ter um orgasmão, outro dia não vai ter, um dia vai estar bem, outro dia vai ter desejo, outro dia não vai. Então, a gente sair dessa dinâmica de busca de perfeição talvez seja a principal dica, né? Para si e para quem está ao lado. A gente também não pode cobrar, que é a história do dedo apontado, né? Nem homem, nem mulher, ninguém pode se apontar dedo, né? Nem gênero que for, né? Mas a gente sair dessa dinâmica de cobrança consigo e com a pessoa que está ao lado, dessa cobrança de perfeição, dessa busca dessa loucura toda. Né? Baixar um pouquinho essa cobrança, né? Se permitir ser o que a gente é. A gente é imperfeito, né? Perfeito é só deuses, né? Ninguém é Deus, né? Não somos deuses, né? Somos humanos, temos imperfeições. Acolher essas imperfeições talvez seja uma boa dica aí para a gente viver a sexualidade de uma forma mais solta, mais fluida, mas do jeito que puder ser. Achar um ponto de equilíbrio, né? Acho que isso é importante em relação às pessoas que estão envolvidas na situação. Sim, fundamental, exatamente. Bom, eu tenho acho que mais 100 perguntas para te fazer aqui, mas... Vamos marcar uma live mais para frente. Vamos, esse é um tema que, com certeza, eu sabia que nós teríamos muitas perguntas, as pessoas às vezes ficam até encabuladas de fazer a pergunta, né, ao vivo, e eu lembro na época do Altas Horas que realmente é o meu amigo, né? As pessoas sempre usavam o telefone para poder perguntar, porque de fato é um tema tão tabu que as pessoas têm dificuldade de se expor e de trazer a sua dificuldade, trazer a realidade num consultório, numa clínica que trata obesidade, numa clínica de cirurgia. Essas questões elas são recorrentes o tempo todo no nosso dia a dia. E claro que cada profissional na sua área, a gente pode ajudar, eu acho que todo
todo mundo que trabalha na área da saúde tem a possibilidade de acolher algum sofrimento, de acolher alguma angústia, alguma queixa de um paciente e fazer o encaminhamento para o profissional que está mais capacitado a trabalhar o assunto em questão. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser o melhor atendimento, vai ser a forma mais adequada para trabalhar esse assunto, para que ele se torne leve, tranquilo, gostoso e faça parte de uma forma tranquila da vida das pessoas. E eu acho que a gente abordou muitos temas legais, muitos temas bacanas. A gente pode mais para frente fazer uma outra live. Acho que se a turma aí curtiu, a gente pode repetir a dose. E no meu YouTube, a gente está no ambiente YouTube, né? E também no Facebook e no Instagram também. Mas no YouTube especificamente, eu tenho um monte de vídeos, Alessandra, falando de vários pontos que a gente abordou aqui. Falo de uma forma mais lúdica, mas quem quiser acessar ali, tem muita coisa legal. Eu acho assim que para a gente viver qualquer coisa, né, a gente ter essa atitude de busca de informação é muito bacana, né, para a gente ir se percebendo e descobrindo. E se o tema é de interesse, né, o tema sexualidade é de interesse, tem muita coisa aí que eu já produzi pela vida fora e tem bastante coisa que eu coloco aí nos meus canais, nas minhas redes. Com certeza. E eu venho em nome de muitas pessoas aqui agradecer, né, o fato de você trazer esse tema há tantos anos de forma tão leve, tão descontraída, e ter a preocupação ainda. Eu acho que quando eu conheci essa sua linha, eu senti que você teve a preocupação de ter um olhar carinhoso e atento com a necessidade de muitas pessoas. E isso pode melhorar, como a gente já falou algumas vezes aqui, a qualidade de vida e o dia a dia de muitas pessoas. Eu não estou falando só mulheres, de muitas pessoas, muitos casais, muitas mulheres, que acabam por preconceito, em relação ao tabu mesmo dessa questão da sexualidade, não aproveitando, não se entregando, não curtindo o que elas poderiam curtir sozinhos, a dois, a três, seja lá a forma que decidir deve fazer parte da sua vida. Então, eu agradeço mesmo. muito. Eu que agradeço, Alessandra, a oportunidade. E, gente, a Alessandra é a minha Nutri. Estou fazendo, mas eu estou de folga esse mês, mas eu estou fazendo com ela um super tratamento. Vou fazer com cada vez mais intensidade, né, Alessandra? Sim, a gente tem uma parceria boa aqui, ela está me ensinando muita coisa. Tem o meu kit aqui, ó, que ela já me ensinou, já me deu umas aulinhas aqui. E eu agradeço o carinho, né, de você dedicar esse tempo aqui para essas pessoas, de você trazer essa informação. Essa live ela vai ficar gravada, esse material vai ficar disponível na internet para vocês. E muito obrigada pela sua participação. João, coloca aqui a nossa apresentação, por favor. Eu que agradeço, Alessandra. Muito obrigada, viu? Adorei também. Espero que a turma toda tenha gostado. Um beijo enorme para você e para todo mundo. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Foi ótimo. Deixo aqui os nossos contatos, os endereços da clínica, telefone, nossas redes sociais. Laura, fala, por favor, o seu Insta, seu Face aqui para todo mundo acessar. Olha, meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube é Laura Miller Oficial. Miller com U, M-U-L-L-E-R. Perfeito. Então, acessem o conteúdo dela, participem. Obrigada para todo mundo que esteve aqui ao vivo, para o João, que está no bastidor, Natália, que ajudou a montar essa apresentação, Astrid, que mandou algumas dicas e perguntas aqui para a gente, é uma parceira muito grande. E eu convido vocês, agora nós vamos começar uma série sobre obesidade e fases da vida, vamos falar sobre infância, adolescência, gestação e o idoso com obesidade. E em todos esses aspectos da sexualidade ela faz parte, porque não tem idade. É isso aí, bacana, viu? Adorei, gente. Adorei, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, boa noite. Até breve, pessoal. Obrigada, Laura. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.